Oi, gente! Esse vídeo é muito especial, porque hoje eu vou contar pra vocês como eu engravidei, parte 2. Bom, acho que é um dos vídeos mais assistidos do meu YouTube, com certeza. O vídeo que eu gravei contando como eu engravidei das meninas, né? Então, eu contei todo o processo do tratamento, os que não deram certo antes delas virem e tudo mais. E eu achei muito legal, assim, poder dividir isso com vocês. E hoje, até hoje, eu recebo pessoas vindo falar comigo, falando: nossa, eu tenho meu filho graças a você, você não me deixou desistir, você me fez companhia num momento que eu tava me sentindo muito sozinha. Você falar tudo isso foi muito importante, porque me deu coragem, me deu força. Então, assim, gente, as pessoas falarem isso pra mim, vocês não têm noção o quanto isso significa pra mim, porque eu quis dividir justamente todo o meu problema e todo o processo e todo o tratamento justamente porque eu também me senti sozinha enquanto eu tava fazendo o tratamento. Eu também gostaria desse apoio, eu também queria ver alguém falando disso. Então, eu tinha certeza na minha cabeça, a única certeza que eu tinha era: quando der certo, eu vou dividir tudo. E é exatamente o que eu tô aqui pra fazer de novo. Então, eu tô grávida. A gente ainda não tinha falado sobre isso aqui no YouTube, mas tô grávida, tô muito feliz, tô me sentindo muito abençoada de estar vivendo tudo isso de novo. É muito mágico esse momento pra mim, eu fico muito feliz grávida, eu fico grata a tudo, todos os sentimentos, todos os sintomas, e a gente também pode fazer vídeo contando como é que foram os sintomas dessa vez. Eu já achei as gravidezes assim muito diferentes, então isso eu já posso falar, mas eu tô aqui pra contar como foi o processo, a trajetória pra eu chegar nessa gravidez aqui, depois de ter tido as meninas, e eu vou contar nos mínimos detalhes, então aguentem, vai ser um vídeo meio longo, mas se vocês não reclamaram no último, acho que vocês não vão reclamar nesse também. Então vamos lá, eu quero contar a história do começo pra eu não perder o fio da meada, porque são vários detalhes. Quem tá passando por esse processo vai entender um pouco mais, quem não tá, eu vou tentar falar de um jeito mais pra leigo entender, tá? Não que eu não seja leiga, mas eu acho que depois de tudo que eu já passei, as experiências todas com o tratamento, acho que eu adquiri um pouco mais de informação no assunto, mas longe de ser uma especialista e tal. Bom, então, pra começar, quando eu tive as meninas no dia do parto, terminei, assim, o parto, foi cesárea e tudo mais. Quando eu fui pra salinha de recuperação, que eu estava com a Siena no colo e a Kiki foi pra UTI de observação, porque elas nasceram prematuras, enfim. Aí eu olhei pra minha médica e falei assim: quando que eu posso engravidar de novo? Tipo assim, eu tava triste que tinha acabado esse momento da gravidez. Eu tava super empolgada, eu queria ter mais. Enfim, aí minha médica olhou pra mim e falou assim: Fabi, você acabou de ter gêmeas. Calma um pouquinho, depois a gente conversa. Vai pra casa curtir suas filhas, depois a gente conversa. E foi bem isso que eu fiz mesmo. Realmente, assim, com gêmeas, todo mundo sabe como é que é o puerpério, com gêmeas é mais intenso ainda, enfim. Então, eu desencanei desse assunto de ter o terceiro, de aumentar a família e tal, mas estava sempre lá, no fundinho da minha cabeça, que eu sabia que a gente queria aumentar a família. Tanto é que quando a gente mudou para esse apartamento aqui, a gente já procurou um lugar que a gente não precisasse mudar se a gente quisesse ter mais um filho, ou enfim, o que viesse, né? Mas a gente já falou sobre isso também. Então, a gente já escolheu um apartamento que tinha quarto suficiente, que a gente não ia ter que mudar. Então, isso já estava na nossa cabeça, nos nossos planos. Mas como a gente não controla nada, como quem controla tá lá em cima e a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe o que é do nosso destino, enfim, a gente também não ficava martelando isso na cabeça e tal. A gente curtiu as meninas todos esses anos, elas acabaram de fazer 4 anos, e a gente começou de fato tentar, a gente conversou mais profundamente sobre ter o terceiro ou a terceira filha no começo do ano passado, no começo de 2023, que a gente foi na médica. A minha irmã ia casar, né, então eu combinei com a minha médica de parar a pílula que eu tava tomando, mais pro ovário policístico mesmo que eu tomava, não é pra não engravidar, até porque eu não consigo engravidar naturalmente, mas a gente tirou a pílula logo depois do casamento da minha irmã, porque eu já sabia que os hormônios podiam alterar, e aí eu poderia ter alguns sintomas e tal, então eu queria esperar esse momento, viver esse momento com ela, e aí tirei a pílula em março. E aí eu e a minha médica, a gente conversando, pra quem não sabe, quando você faz a FIV, você congela vários embriões já prontos, né? Então eu tinha ainda um embrião lá, tinha na verdade 2, mas um que era super viável, etc., que tava lá, né, congeladinho. Vamos lá, tchau pra mamãe. Vem cá, amores. Elas vão sair agora de casa pra passear, mas eu vou pedir pra elas darem um oi pra vocês. Vem cá. Vem cá, meu amor, fala oi. Fala oi. Eu já vi elas. Eu tô contando, tá falando oi pra câmera, as pessoas que estão assistindo lá da casa delas, sabia? Antes a gente tava conversando, né? Vem cá, dá um oi, Tá vem. lindo com esse vestido. E ó, sabe do que eu tô contando? Como é que a mamãe engravidou do seu irmãozinho?
Você já fez isso um dia? Eu já fiz isso? Uhum. Vem, meu amor, dá um beijo. Querem conhecer meu bebê? Eu quero, vem. Traz aqui. Oh. Vem cá. Elas ganharam de aniversário. Oh. Vem cá, amor. Oh. 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 Fala, oi, galera do YouTube. Oi, galera do cocô. Oi, galera do YouTube. Do YouTube. Oi, galera do cocô. A gente tá na fase do cocô aqui em casa, gente. Oi, galera do xixi. Do xixi também, né? Como esqueceu. Então tá, vamos passear então. Eu já tinha gasto a maior parte dos embriões da leva das meninas. Por quê? Porque, como eu falei pra vocês antes, eu fiz 2 transferências antes delas virem. Elas foram a terceira transferência, que é a TEC, pra quem não sabe, é a transferência de embrião congelado. Então elas foram a terceira tentativa. Na primeira eu engravidei e perdi, na segunda não deu certo e na terceira vieram as meninas. Então eu já tinha gasto a maior parte dos embriões, inclusive das classificações melhores e tudo mais. As meninas tinham uma classificação boa. Eles classificam os embriões, pra quem não sabe também, não quer dizer assim, nada a ver com a saúde do embrião, tá? A classificação simplesmente é quantidade de células que ajuda o embrião a colar. Então, quando você coloca o embrião no útero, você quer que ele cole para se tornar uma gravidez. Quanto melhor a classificação daquele embrião, mais chances tem de colar. Então, as meninas eram classificação boa. Elas eram, acho que 3BB e 4BB. Para quem tá fazendo o processo, vocês vão entender. A gente escreve na tela também para quem não tá aprendendo alguma coisa nova hoje, né? E aí, as meninas vieram na terceira. Então, eu tinha ainda 2 embriões, sendo que um era de uma classificação boa. E aí, mesma classificação da delas e tal, e a gente falou, vamos tentar com esse embrião que tem lá ainda, que tá bom, e a gente tenta e tal. Seria tipo um gêmeo das meninas, porque foi feito ao mesmo tempo, mas estava congelado por 3 anos, então essa parte é interessante. E a gente começou o processo começa com engrossar o endométrio, então ela começa a dar os hormônios para engrossar o endométrio. E diferente da vez das meninas, que foi super rápido para engrossar o endométrio, dessa vez estava demorando um pouquinho mais para o endométrio engrossar. E quando o endométrio finalmente engrossou, o que aconteceu? A doutora Dani, que é a minha médica maravilhosa de tratamento, a doutora Daniela Castellotti, ela falou para mim assim, ó, Fá, o embrião ele não tá com aspecto excelente. Quando a gente transferiu as meninas, o embrião tava com aspecto excelente, ele tava trilaminar. Que eles falam que é quando tem as 3 linhazinhas no endométrio, que ele tá perfeitinho para receber aquele embrião ou embriões. E nesse caso ela olhou pra gente e falou, ó, ele tá bom, ele também não tá horrível, sabe? O aspecto dele não tá horrível, mas ele não tá excelente. Isso dificulta um pouco a gravidez. O que vocês querem fazer? A gente tava lá com aquela única chance de embrião, senão ela já tinha conversado com a gente que seria melhor a gente fazer todo o processo de novo, de coleta e tal, e como não é fácil pra mim esse processo, por causa do ovário policístico, eu tive hiperestímulo, lembram? Que eu contei no primeiro vídeo. Se vocês tiverem qualquer dúvida do começo do processo, vão lá no primeiro vídeo que tem lá, como eu engravidei, que eu conto absolutamente tudo nos detalhes igual a esse. Mas eu fiquei meio com medo, falei, putz, será? Mas eu e o Bruno, a gente tava com um feeling muito bom, muito bom. A gente, não, tô com um feeling bom, eu acho que vai dar certo, o Bruno, eu também. Aí ela olhou pra gente e falou, então vamos tentar, sabe? Vocês decidem, mas assim, vamos tentar. Era uma decisão nossa, mas a gente tava muito, muito confiante. Não sei por quê também, mas a gente tava. E aí, a gente resolveu tentar. Então, ela até falou pra gente assim, se eu continuar forçando com o hormônio, esse endométrio a crescer mais e tal, ele pode ficar pior. Então, é melhor a gente fazer do jeito que ele tá agora, que ele tá numa grossura boa, ele não tá com aspecto trilaminar como a gente gostaria e como tava das meninas, mas vamos tentar. Isso é até legal de falar pra vocês, para ficarem de olho nessa questão do trilaminar, porque depois eu vi que realmente faz diferença e impacta no resultado, né, da FIV e tudo mais, da TEC, aliás, da transferência. Então eu tava tomando estrogênio até então, pro endométrio engrossar, e comecei a complementar com a progesterona, que daí é a fase de colocar, de implantação do embrião. Tomando a progesterona super absorvendo legal no meu corpo, remédio por boca e vaginal, e tomando as injeções de estrogênio e dando super certo, tá?
Dessa vez, na verdade, eu nem tava precisando tomar tanta injeção de estrogênio, eu tava tomando até por boca e tava dando super certo. Então eu tava com um feeling muito bom, as coisas estavam fluindo, o endométrio engrossou sem eu precisar tomar as injeções que eu tomei nas meninas, porque tem várias formas de você engrossar o endométrio. Você sempre tem que tomar estrogênio, mas tem vários tipos. E no das meninas eu tive que tomar injeção porque meu corpo não tava absorvendo direito o remédio por boca. Dessa vez tava, então eu falei assim, tá tudo fluindo, vai dar certo. Bom, fomos transferir, estava muito confiante, fiquei de repouso como eu fiz no das meninas também, fiquei 3 dias de repouso. Ela fala 2, mas eu falei não, vou ficar 3 pra garantir. Foi a mesma coisa que eu fiz no das meninas. Me alimentei ok, mas só depois que eu coloquei, né? Depois a gente vai falar sobre isso em outro vídeo. Dessa vez me alimentei ok, fiquei deitada, super calma, não sei o que. E eu comecei a sentir cólicas. Eu até anotei alguns sintomas que eu tive, mas aí eu também vou fazer um outro vídeo pra falar de sintomas pós-tec. Mas eu senti cólicas e tal, então eu tava super confiante, assim. 2 dias antes do Dia das Mães, era o 7º dia, eu acho, pós-transferência. E das meninas eu descobri no 6º dia, né? Então eu falei assim, eles falam pra fazer o beta com 11 dias, 12 dias. Fazer o beta, que é o exame de sangue. Eles falam, não faz teste de xixi, porque é muito ruim, não sei o quê. Aí eu falei, tá. Como a gente rodou um beta com as meninas com 6 dias, porque ela rodou sem me avisar, eu até contei isso também em outro vídeo, se quiserem ver. Não fui eu que rodei, ela rodou um beta e falou, tá cedo, mas se der eu já aviso ela. E foi o que aconteceu. Então eu soube muito cedo que eu tava grávida. Então dessa vez, no 7º dia, eu tava muito ansiosa, muito. E aí eu falei pra ela, por favor, vamos fazer um beta logo e tal. E ela falou, eu não aconselho, é muito cedo e tal. E aí eu falei assim, não, eu quero fazer. A gente fez o beta. E aí deu um positivo, mas um positivo meio baixo pro que teria que dar. Então, quando saiu esse resultado, a doutora Dani falou pra mim assim, Fá, esse resultado não é compatível com o dia que você tá. Eu falei pra você que não era bom a gente fazer tão cedo, vamos repetir daqui uns 2 dias, mas eu tô achando que não vai dar certo. Eu falei, não, tem que dar, não sei o que, não é possível, né? Aí fiz mais um beta, aí deu um positivo também, mas era um positivo muito baixo. Eu não lembro direito o valor, tá? Mas eu lembro que era positivo, era acima do negativo, né? Então era positivo, mas era um positivo muito fraco, muito baixo. E aí quando deu, depois de 2 dias, esse positivo fraco de novo, e aí era Dia das Mães, tá? Porque eu tava louca pra descobrir no Dia das Mães, sabe aquela coisa? Ai, que você idealiza, que você fantasia, você fala, nossa, vou estar no Dia das Mães com a melhor notícia e tal. E aí a doutora Dani falou, infelizmente, Fá, acho que não foi dessa vez. E eu ainda não me conformava, eu entrei em todos os fóruns da internet, porque eu ficava, não é possível. Aí eu via lá, pessoas com o mesmo fator de positivo baixo que eu tava, que depois cresceu e tal. E aí, putz, o meu realmente não deu certo. Era um positivo baixo, ela chama de gravidez química, né? Que é quando o embrião cola e descola. Então não é uma gravidez que vai pra frente. O embrião ele tentou colar, descolou e aí dá um falso positivo mais baixo, e é por isso que ela já deixou claro pra mim, ela não me deu nenhuma esperança, assim. Eu que tava com aquela esperança, porque eu ficava pensando, a esperança é a última que morre, vai dar certo, mas aí eu vi que não deu, aí eu fiquei tipo frustrada, aquela coisa, chorei. Mas, por outro lado, serviu como uma confirmação pra mim de que realmente a gente queria muito e a gente tava indo pro caminho certo, porque até então a gente tava com essa coisa na cabeça desde quando a gente teve as meninas, vamos aumentar a família, tava meio no automático, sabe o que eu quero dizer? A gente agora tá na hora de aumentar a família, vamos aumentar a família, mas na hora que veio esse, putz, não deu, essa frustração, eu acho que serviu pra mim, eu acredito que nada é em vão, eu acredito que tudo tem um propósito. Eu acho que serviu pra confirmar pra mim que, de fato, a gente queria aumentar a família. Porque tanto eu quanto o Bruno ficamos muito chateados, muito frustrados. Aquela sensação voltou das outras frustrações também. Então, só que dessa vez com outro gosto, né? Porque quando você não tem filho, é uma coisa. Você tá fazendo o tratamento, você não sabe se, de fato, você vai conseguir realizar aquele sonho e tudo mais. Com as meninas já na minha vida, eu sendo mãe de 2, extremamente abençoada e muito feliz, eu tava com outra sensação, né? Eu sempre encarei esse terceirinho ou terceirinha como a cerejinha do bolo. Eu já tô feliz, já tô muito satisfeita como mãe, mas se vier mais um, eu vou ficar muito, muito feliz também. Então, a nossa frustração veio, a gente confirmou pra gente mesmo que a gente queria ter mais, e isso foi muito importante até pra eu encarar o processo de novo. Porque daí o que aconteceu? Eu fiz a consulta com a doutora Dani e ela falou, minha recomendação pra vocês é, vamos refazer tudo.
e a gente faz uma nova coleta, a gente faz uma nova leva de embriões, porque vocês já tiveram 2 amostras muito maravilhosas, que são as filhas de vocês, nessa leva de embriões. Então vamos fazer uma coisa fresca, uma coisa nova, pra gente ter outros embriões, e daí sim a gente coloca um e vê e tal. E aí a gente topou, porque daí eu já tava assim muito empolgada, eu já tava querendo muito de verdade. E aí você vê como as coisas não são em vão. Eu contei pra vocês da meningite viral que eu tive em julho, né? Eu tô contando isso pra vocês, que foi no Dia das Mães que eu descobri que eu não engravidei. Dia das Mães é em maio. Se eu de fato tivesse engravidado, eu teria pego a meningite grávida. Isso teria sido um desastre. Então, se você aí que tá passando por esse processo e teve negativos e frustração atrás de frustração, acredite que sempre tem um porquê. Isso facilita muito o processo, assim, você ter certeza que você tá sendo cuidada por uma força maior. Eu tenho essa certeza, então isso me ajudou muito, essa minha fé. Eu tinha certeza que o que tivesse que acontecer, ia acontecer e na hora certa. Eu já tive essa prova uma vez com as meninas, né? E aí agora, dessa segunda vez, eu tive essa prova de novo. Então, isso eu acho que é importante falar, assim, pra quem tá assistindo, porque eu sei o quanto é frustrante, eu sei o quanto mexe com o nosso emocional. Tudo que a gente não quer ouvir é um não, tudo que a gente não quer ouvir é que tudo foi em vão, mas nada foi em vão. Sempre tem um porquê. E aí, no meu caso, eu sinto que esse era o porquê. Tanto é que eu peguei a meningite viral e eu só agradecia. Eu me arrepio até de falar isso, porque eu só agradecia, porque eu falava, eu não podia ficar grávida nessa época, porque eu peguei esse negócio, tipo, imagina, Deus me livre. Tá vendo? Não era a hora, não era a hora, Deus sabe a hora, Deus sabe a hora. Então, como eu tinha essa viagem, que eu fui pra Miami, aí eu peguei a meningite e tudo mais, pós-meningite eu tava muito debilitada, assim, tipo, muita dor de cabeça, eu tive todo aquele processo que eu contei pra vocês. Eu tava meio fraca, eu queria minha imunidade mais alta. Então eu falei pra doutora Dani, vamos esperar um pouquinho. Ela falou, melhor, vamos esperar um pouquinho, porque esse processo da coleta realmente demanda muito de mim fisicamente. É diferente de uma pessoa que não tem ovário policístico grave como o meu, ir lá e fazer uma coleta de óvulos. Eu fazer demanda muito fisicamente de mim. Ela falou pra mim com todas as palavras, ela falou, você teve hiperestímulo da primeira vez, então você tem grandes indicações de que terá de novo um hiperestímulo. Então eu falei, melhor esperar um pouquinho, tá bem, tá forte e tudo mais. Eu fui focar na minha saúde, na alimentação, fazer um pouco de esporte, tipo, realmente, sabe, voltar a cuidar de mim, pra daí voltar ao processo. E eu não sei dizer, mas o não daquela hora, porque quando eu decidi, eu já queria engravidar logo e tudo mais. Quando deu que não tinha engravidado, eu tinha a vontade muito forte e eu tinha certeza de que alguma hora isso ia acontecer. Mas a minha pressa foi embora. Eu falava, a hora que tiver que ser, vai ser. Por quê? Porque daí quando aconteceu tudo isso, eu falei, gente, eu não tenho que ter pressa, Deus sabe melhor do que eu, e é isso. Então, eu resolvi começar a tentar de novo depois do meu aniversário, para recomeçar aquele processo da coleta depois do meu aniversário, porque eu queria passar meu aniversário bem. Eu fui pra Disney no meu aniversário com as meninas e foi uma viagem extremamente mágica. Então foram momentos muito incríveis que ainda bem que eu esperei para vivê-los antes de começar tudo de novo. Quando eu cheguei em outubro, a gente começou o processo de fazer a coleta tudo de novo. E a coleta, pra quem já passou por isso e tal, é o que eu falei, já é difícil, mexe muito hormonalmente com as pessoas quando elas não têm nada, ou nada aparente, ou nada que possa dar hiperestímulo, sei lá. A coleta, ela mexe com a gente, ela mexe com os nossos hormônios, ela incha, ela mexe com o nosso emocional, então é uma fasezinha complicada. Com o ovário policístico e a grande indicação de ter o hiperestímulo ovariano, que é o que eu tive da primeira vez que eu contei pra vocês e tal, é mais complicado ainda. Então a doutora Dani, ela já mudou todo o protocolo do que eu tinha tomado da primeira vez. Então ela falou, eu não vou dar nenhum dos hormônios que você tomou da primeira vez pra gente tentar controlar esse hiperestímulo ovariano e vamos ver no que vai dar. Fui começando o processo, tomando as injeções, fazendo tudo isso. E aí começou, meus ovários começaram a inchar, minha barriga começou a inchar, eram muitos e muitos folículos, igual foi da primeira vez. E aí eu fui pegando mais leve, né, tipo, tomando todos os cuidados possíveis. E aí a doutora Dani falou, você tá com muitos folículos, realmente, igual da primeira vez. Muita chance de você ter o hiperestímulo de novo, mas na medida do possível a gente tá controlando pra você não ter um tão grave quanto você teve da primeira vez, que eu tive que ficar praticamente um mês de repouso. Eu não conseguia, tipo, fazer nada direito, eu tava com a barriga muito, muito inchada. Então é isso. Mas aí chegou o dia da coleta, minha única preocupação era, eu quero ter o máximo de embriões possíveis, né, e saudáveis e tudo, pra gente poder continuar, né, com o tratamento e tudo mais. E aí, quando fiz a coleta,
realmente acordei com bastante cólica. Ela falou, você estava com muitos folículos, você está com um pouco de hiperestímulo sim, principalmente num dos ovários, então estava com um ovário do tamanho que ficou da outra vez, que quase 10 centímetros, que é gigante, pra vocês terem ideia, o ovário, ele tem 3 centímetros normalmente, né? Então o meu fica com quase 10 centímetros, enorme. Então ela falou, um ovário tá, o outro tava um pouco menor, tava com acho que uns 5, 6 centímetros, mas ela falou, vai, fica de repouso, fica bem paradinha, quanto mais parada você ficar, quanto mais você tomar líquido e ficar paradinha e quietinha, mais chance de você recuperar mais rápido. Então eu segui a risco o que ela falou, senti bastante cólica, minha barriga ficou muito grande, realmente assim, mas eu fui muito, muito certinha para poder me recuperar mais rápido. E a minha recuperação foi bem melhor do que da primeira vez. Realmente fui muito bem acompanhada por ela. Ela não foi, né, a primeira médica que fez minha primeira FIV, né? Então essa era a minha primeira FIV com ela, porque pra quem não sabe, as pessoas chamam de FIV o processo todo, mas é o que eu falei, a FIV é só a retirada dos óvulos, e aí eles fecundam esses óvulos com o espermatozoide, vira embrião e depois congela ou bota fresco para algumas pessoas, enfim, no meu caso congela. Então isso é a FIV. O que você faz depois, que você faz a transferência desse embrião no útero, isso é a TEC, que é a transferência do embrião congelado. Então no total eu fiz 2 FIVs, uma com um médico lá e a outra com a doutora Dani, e aí 5 TECs. Então já tinha feito uma que engravidei e perdi, a segunda que não deu certo, as meninas foram a terceira, a quarta foi essa de maio que não deu certo, e aí a quinta é meu bebezinho que tá aqui. Então era a minha primeira FIV com ela, e aí deu super certo o acompanhamento dela, todas as orientações dela. Eu fiquei acho que 1 semana de cama, acho que 8 dias no máximo. E aí eu consegui viver minha vida de volta, lógico que ainda inchada, até chegar a menstruação, eu fiquei ainda inchada e tal, mas rolou, sabe? Então foi bem, bem menos traumático. Eu não gosto de falar quantos óvulos eu tirei, quantos fecundaram, quantos embriões eu fiquei, eu não gosto disso, sabe por quê? Porque gera uma comparação que eu não acho saudável, sabe? Então eu sei o quanto durante esse processo existem pessoas que têm dificuldade para formar os embriões, existem pessoas que são como eu, que acabam tendo muitos folículos e daí tem esse problema de hiperestímulo, existem vários casos diferentes. Eu não quero jamais que esse vídeo traga qualquer desconforto de comparação pra vocês, tá? Então, assim, só explicando pra vocês por que eu não vou falar esses números, tá? Que eu acho que também não vem ao caso, mas o importante é que sim, fecundaram, a gente tinha embrião saudável, embriões, né, saudáveis, e aí quando foram fazer as classificações foram super boas, e a gente foi comemorando a cada passo, né, porque os embriologistas vão ligando e falando, ó, os embriões estão crescendo, ó, tá na tal classificação, blá blá blá. E aí a gente pegou para análise uma amostra de alguns embriões para analisar. Das meninas, eu não tinha feito essa análise dos embriões. Eu fui na raça mesmo, sem olhar. Porque na época eu era mais nova, não me orientaram a fazer e tudo mais. Dessa vez eu preferi analisar os embriões, porque daí eu já tava com 36 anos. Aí eu falei, não, melhor olhar para também não colocar um embrião que não é viável, e aí correr qualquer tipo de risco de perda desnecessário, enfim. O risco de perda sempre existe, mas eu acho que ele diminui quando você faz a análise do embrião. Então, fui orientada a fazer a análise do embrião, fiz a análise do embrião, eles pegaram lá uma amostra, a gente analisou daí essa amostra de embriões, e eu e o Bruno, a gente combinou. Bruno, doido, queria que eu colocasse 2. Aí a minha médica virou pra mim, assim, até me empolgaria, porque minha gravidez de gêmeas foi ótima, mas assim, uma gravidez de gêmeas ótima não significa que as 2 vão ser. E ela falou, uma gravidez gemelar, ela é mais risco. Hoje você tem 2 filhas, então uma gravidez gemelar que você tem 2 filhas já. Então vai exigir muito mais fisicamente de você. Não é prudente, não seria prudente eu te aconselhar por 2. E ela falou, a chance que aumenta quando você põe 2 é só 10%. A chance de você pôr 1 por vez, cumulativamente falando, é maior do que a chance de você colocar 2 de uma vez. Então, a gente decidiu colocar 1 só. E a gente decidiu entre nós que a gente ia pegar o melhor dos melhores das classificações do embrião e colocar. Independente do que fosse. Mas depois eu posso contar mais detalhes sobre isso, tá? Escolhemos o melhor embrião pra gente colocar. Só que nisso, o que acontece? Quando você faz o processo e tem o hiperestímulo, etc., tem que esperar meu corpo se acalmar de novo, voltar ao que era. Não pode fazer em seguida, é muito perigoso pra mulher que tá com hiperestímulo, né, emendar. Então a minha médica falou, espera, vamos dar 1 mês ali de descanso e daí a gente coloca. Quando você já tiver liberado todos os hormônios, a gente vai dosar seus hormônios. Quando seu corpo tiver voltado ao normal, a gente coloca. Então esses embriões foram congelar, mas a gente já sabia que a gente ia pegar o melhor pra
pra colocar. Então a gente esperou lá com aquela ansiedade, um mês e pouquinho. Quando foi no meio de novembro, a gente começou o processo de novo pra engrossar o endométrio, pra colocar. Eu comecei super positiva também, super confiante, Bruno também, a doutora Dani também. E aí eu tive que tomar umas injeções, porque daí por boca não tava funcionando. Você vê, eu tava achando que aquilo lá significava alguma coisa da outra vez. Não significa muita coisa, assim, o por boca não tava funcionando tanto. Tive que tomar as injeções de estrogênio. E aí meu endométrio foi engrossando até que chegou no ponto que precisava chegar. E ela falou, ele tá trilaminar. Bom, quando ela falou isso, eu já fiquei radiante, porque eu entendi, eu aprendi que na verdade era melhor ele ser trilaminar, como foi o das meninas, que deu certo e tudo mais. Então eu tava assim muito feliz. Comecei a tomar progesterona de novo, 6 dias antes pra colocar. Ela sempre dosa a progesterona no dia que vai colocar. Ela dosou, tava tudo certo. Fui fazer a transferência do embrião. A gente tava muito feliz, muito emocionado, muito ansioso. E aí eu fiz uma preparação melhor pra esse, que eu falei, já que eu vou colocar de novo, eu preparei mais o meu corpo e aí eu posso fazer um vídeo só contando disso. Me contem aqui nos comentários se vocês querem. Mas eu sinto que eu me preparei melhor do que em abril, quando eu fui colocar o que eu tentei e não deu certo. Então eu fiz toda uma preparação e tal, e daí eu fiz a mesma coisa que eu fiz da outra vez. Eu fiz um repouso de 3 dias mesmo, né, de ficar bem quietinha, me alimentando muito bem, etc. Depois eu também posso falar dos sintomas desses, se vocês quiserem. Conta aqui nos comentários que eu posso fazer um só de sintomas, do que deu certo, do que não deu certo. E aí, ela vai dosando a progesterona e o estrogênio, depois que a gente coloca, a cada 3 dias, ela vai dosando. Então eu vou lá na clínica dela, ela tira o meu sangue e vai vendo como é que tá a progesterona e o estrogênio pra acompanhar. Eu acho que isso é o grande diferencial dela, que eu acho maravilhoso. Tem médico que faz a transferência e te vejo daqui a 12 dias, 14 dias. Ela não, ela vai te acompanhando pra ver se os hormônios estão bem. E olha como é importante isso, gente. Meu hormônio da progesterona, que tava ótimo no dia que eu fui fazer a transferência, ele tava 50, tá? Pra vocês terem noção, no mínimo ele tem que ter 20 pra ser bom. Aí quando eu dosei ele tava em 12. Ah, eu esqueci de falar que na primeira vez aconteceu isso também. Quando eu fui colocar em abril, eu também tive esse problema da queda de progesterona. Eu tomei uma injeção de progesterona muito, muito dolorida. Agulha grossa que eu tinha que tomar no consultório. O líquido doía, depois ficava doendo muito. E eu ainda peguei uma infecção no local onde eu tomava a injeção, que ficou duro, inchado, doendo pra caramba. Foi horrível. Então, quando eu tive o positivo que não era positivo, eu tive a notícia que não deu certo, e eu ainda tive que começar a tomar antibiótico, porque me deu essa infecção no local onde eu tava tomando essa injeção dolorida pra caramba de progesterona e tal. E aí eu falei, gente, essa injeção de progesterona é horrorosa, é muito dolorida. E eu tive ainda essa reação ruim do meu corpo pra essa injeção e tal, porque meus hormônios, eu não tava por boca conseguindo ter uma progesterona num nível bom, tá? Foi um processo bem dolorido, demorou pra desinchar, enfim, além de eu estar chateada e tudo mais. Então, quando eu comecei esse processo de novo com a doutora Dani, eu falei, doutora, se eu tiver que tomar progesterona de novo, vai ser aquela injeção horrorosa? E ela falou, não, Fabi, vamos fazer o seguinte, já que você já teve esse problema de não absorver direito a progesterona, existe uma outra progesterona que você pode comprar, uma injeção que é subcutânea, mais fininha e tal, que se você comprar, só que você tem que encomendar. Porque ela é cara e aí, tipo, a gente não tem no consultório. Então você precisa encomendar. Aí deixa lá de reserva se precisar. E aí foi a melhor coisa que eu fiz, gente. Porque daí eu comprei essa injeção, deixei lá de reserva. Falei, vamos lá. Quando ela dosou a minha progesterona, que tinha caído pra 12, sei lá, 13, 12, ela falou, Fabi, você vai ter que tomar a injeção. Porque o que eu tava tomando de progesterona não tava sendo absorvido direito. E caiu. Aí eu fiquei preocupadíssima, né? Porque quando você engravida, a progesterona vai subindo. Mas ainda era muito cedo também pra eu ter engravidado. Então eu tava nervosa, pós-transferência, querendo que tudo desse certo. A sorte que eu tinha comprado essa progesterona, então eu comecei a aplicar em mim mesma todos os dias a injeção de progesterona. E aí a progesterona começou a subir de novo, e aí dosei de novo, a progesterona subindo e tudo mais. Eu falei pra mim mesma, eu não vou fazer teste de farmácia, eu vou esperar o beta. O dia do beta era no 11º dia. Não vou fazer teste de farmácia, não vou. Falei pra mim mesma e tal. Aí o que aconteceu? As meninas daqui de casa que trabalham aqui estavam mais ansiosas que eu, compraram os testes de farmácia e falaram, faz, pelo amor de Deus, a gente tá muito ansiosa. Elas foram maravilhosas, cuidaram de mim, foram muito fofas mesmo. São minhas parceiras, minhas anjas do lar, assim. E aí elas compraram esses testes, deixaram embaixo da minha pia. E aí, gente, aí não tem como, né? O negócio tá lá. Só sei que eu acordei no 8º dia. 8º, tá? Que ainda teoricamente é meio cedo. Eles falam que é melhor fazer a partir do 9º dia. Mas eu falei, gente, eu nem pensei, tá? Eu ia fazer xixi, eu olhei, abri o armarinho, peguei um teste, botei lá, comecei a fazer o xixi. No que eu tô fazendo xixi já deu positivo. Tipo assim, não deu nem tempo de eu esperar o resultado. Eu peguei aquele de maisinho, né? No que eu tô fazendo xixi, eu vi o positivo. Eu até postei um vídeo no
no Insta, se quiser pegar um trechinho pra pôr aqui. Eu realmente vendo isso e, tipo, não acreditando, enfim. E aí até foi engraçado, porque o Bruno não sabia que eu ia fazer esse teste, então ele não sabia. E aí quando eu saí do meu banheiro, assim, eu tava com o teste na mão, eu saí, assim, na porta do meu banheiro e a Si tava entrando. Pra quem não sabe, a Si é que cuida das meninas desde o começo, desde quando elas nasceram. E ela é muito minha amiga também, ela é muito da minha família. Enfim, ela abriu a porta, ela não tá sabendo que eu ia fazer o teste, elas queriam que eu fizesse no dia seguinte. Eu que fiz antes, sei lá. Ela abriu a porta, ela me vê assim, ó, com pijama, assim, com uma cara de choro, com o teste na mão. Aí a primeira reação dela foi: e agora? Tipo, ela achou que era negativo. Mas quando ela olhou o teste que tava positivo, a gente começou a chorar. Eu caí no chão de tanto chorar. Eu falei: tô positiva, eu não acreditava, enfim. E aí eu resolvi fazer uma surpresa pro Bruno. Se vocês quiserem saber como foi, deixe aqui nos comentários. Elas me ajudaram também, as meninas daqui de casa, a executar, inclusive, a surpresa pra ele. E foi muito especial, porque eu queria muito fazer uma surpresa pra ele. E eu não tinha conseguido, né? Porque todo o processo ele tá sabendo de tudo, né? Não é que nem a pessoa foi lá, transou no período fértil e aí, tipo, o cara não tá nem sabendo, chega lá e conta. Eu nunca tinha conseguido fazer uma surpresa pra ele, mas dessa vez eu consegui, porque eu tinha falado pra ele, eu falei: gordo, eu não vou fazer teste de farmácia, eu não quero frustração. E aí depois eu fiz. E aí no dia eu já fiz um beta, liguei pra minha médica, mandei foto, ela falou: parabéns, tá grávida. Tava muito nitidamente, assim, positivo. Mas ela: vamos fazer um beta pra confirmar. E o beta deu super alto, ótimo, perfeito. E aí começa aquela história de fazer o beta a cada 3 dias, a cada 2 dias, né? E aí o beta tava super alto, gente, super alto. E aí a minha médica não quis me falar pra não me gerar nenhuma expectativa, mas eu fui pesquisar no Google e eu falei: cara, o beta tá meio parecido com o das meninas. Será que são 2? Eu falei pra ela: existe a possibilidade de ser 2? Ela falou: existe, é baixa, porque seria só se o embrião dividisse. A gente colocou um só, então é gêmeo idêntico. Se o embrião dividir, pode ser 2. Mas, Fabi, é muito raro, tal, mas acontece. Tá. Aí eu fiquei com isso na cabeça, mas assim, não sei, eu tava tipo com a sensação que ia ser 1 mesmo. Também se viesse 2, tava tudo certo, mas aí no fim é um só. Tá aqui na minha barriguinha, barrigona, por sinal, minha barriga tá grande. Gente, sério, peraí, vê se dá pra ver. Dá pra ver? Dá. Olha isso! Minha barriga está imensa! E aí, o que acontece? A doutora Dani agora, pra quem quiser consultar com ela, ela só faz agora a reprodução humana. Na época que eu tive as meninas, ela ainda fazia pré-natal e parto. E ela fez o meu parto. Mas ela teve que optar, porque eu acho que a agenda dela lotou de um nível. Ela é muito, muito competente, muito maravilhosa. E aí ela optou por ficar na reprodução humana, porque não tem como conciliar os dois. A reprodução humana tem muitos horários, muitos detalhes que ela tem que estar lá disponível. E o parto também, né, obstetra, enfim. Então ela ficou comigo, acompanhando a minha gestação até a 10ª semana. E aí agora eu tô indo num outro obstetra. Tô super feliz também com a minha escolha, meu médico é maravilhoso. E daí a minha progesterona realmente ficou me dando uns truques, então ela ficava dando uma caidinha, e aí a doutora Dani mandou eu tomar todos os dias injeção de progesterona, além dos 6 comprimidos que eu colocava na vagina e tomava por boca de progesterona, além de um outro tipo de progesterona oral que eu também tomei, além do estrogênio que eu tava tomando. Então eu fiquei assim, muito, muito hormonal, tomando muito, muito hormônio mesmo. Aquela coisa, enche e tudo mais, mas assim, eu tava radiante, feliz, deu certo. Então eu fiquei tomando essa injeção, realmente aplicando sozinha, né? Porque não tem nem como você querer que alguém aplique, porque é todo santo dia mesmo. Aí eu tinha que puxar o líquido de um, colocar no outro, injetar e tudo mais. Fiz isso todos os dias durante 3 meses e valeu muito, muito, muito a pena. Então acho que é isso. E aí assim, não foi tudo perfeito. Na verdade, foi tudo perfeito. Foi tudo como tinha que ser. Mas teve aí uns percalços no meio do caminho, um sustinho aí. Mas graças a Deus, tá tudo ótimo com o meu neném. Ele tá saudável, tá crescendo super bem. O colo do útero tá fechadinho, tá compridinho. Tá tudo certo como tem que ser. Então eu só rezo agradecendo e ficando muito feliz por isso. Posso contar pra vocês do sustinho. Num vídeo, de repente, eu posso falar sobre sintomas no primeiro trimestre. E aí eu conto pra vocês o que aconteceu ali, que me deu um susto. Mas enfim, tudo vale a pena. É maravilhoso estar grávida de novo. Maravilhoso poder compartilhar tudo isso com vocês de novo. Espero que eu tenha ajudado aí mais gente, incentivado mais gente. Vocês veem que nunca é perfeito, nunca é como a gente, exatamente como a gente espera, mas sempre no final é como tinha que ser, né? Então, acho que esse é o recado do vídeo de hoje. Eu posso dizer, depois de 2 FIVs e 5 techs, e depois de muito tempo tentando também antes disso, né, que tudo vale a pena no final. E que na hora certa vai vir da maneira mais especial possível. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu desejo muita, muita sorte, muita fé, muita força pra todo mundo que tá aí tentando. Eu sei que não é fácil, mas a recompensa é maravilhosa. Então,
é isso. Se vocês acharem que esse vídeo é pertinente pra encaminhar pra alguma pessoa que vocês conhecem, enfim, encaminhem aí. Vamos espalhar essa história, né? Eu acho que é uma história positiva e, assim, tudo que a gente quer ler e ouvir quando a gente tá nesse processo é referências e inspirações positivas. Então eu espero que eu tenha passado isso nesse vídeo pra vocês, mostrado que não é um conto de fadas, não estou romantizando o processo, mas eu acho ele um processo muito lindo. Eu acho ele lindo porque a gente lutando pelos nossos sonhos, indo em busca do que a gente quer, da coisa mais especial, né, possível, e independente como será o resultado, de alguma forma vai dar certo, como tem que dar, como tem que ser, como tá escrito. Então é isso, eu acredito muito nisso e agradeço vocês por terem assistido até aqui, um vídeo bem longo, mas é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.